Estou quase atingindo a minha marca de 60 mil reais investidos e não estou recebendo nem perto de 600 reais, o que seria 1% de rendimento da carteira. E hoje eu vou te mostrar que, assim como eu, você também pode estar criando uma expectativa totalmente distorcida sobre o que é de fato viver de renda passiva. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já peço para você que se inscreva no canal, que deixe o like, porque isso vai me ajudar demais a continuar trazendo conteúdos como esse e vai fazer o YouTube distribuir para demais pessoas que também gostam desse tipo de tema. Hoje eu vou mostrar aqui minha carteira pública no canal, quanto ela realmente paga e por que essa ideia de viver de dividendos pode e está sendo muitas das vezes mal interpretada. Minha carteira hoje está chegando próximo aos 60 mil investidos e muita gente acha que dá para tirar 500, 600 reais, até 700 reais por mês só de dividendos numa carteira que vai render ali 1% ao mês, mas a grande verdade é que isso vai depender do objetivo de cada um. A minha carteira, por exemplo, não é voltada só para receber dividendos, porque se fosse eu poderia concentrar ela muito mais em diversificar fundos imobiliários, em comprar algumas ações, mas não é só isso que eu tenho no meu portfólio. Lembrando que eu também tenho uma parte em renda fixa, também tenho uma parte no exterior que rende em dólar, e o simples fato de ter ações que rendem e pagam em dólar, uma moeda que é muito mais estável e sofre com muito menos inflação, faz com que as empresas naturalmente paguem menos dividendos, ou seja, o dividendo, como nós já falamos aqui nos vídeos do canal, os dividendos, os pagamentos, eles são sempre voltados a risco-retorno, ou seja, quanto maior o risco, maior o retorno. E no caso de ações que já são bem consolidadas, empresas que já estão bem firmadas no mercado, que não precisam atrair novos investidores, obviamente ela vai oferecer um dividendo muito menos atrativo, porque no caso do mercado exterior, do mercado no estrangeiro, ele está voltado sempre a longo prazo, sempre a ganho de patrimônio, nunca para remunerar, por isso que paga-se muito pouco, remunera-se muito pouco os cotistas, os acionistas. Para você ter ideia, a Selic, por exemplo, no Brasil está a 15% ao ano. Lógico que ela não se mantém 15% o ano inteiro, mas se você tirar uma média, você vai ver que ela vai estar ali entre os 9, 10 e 11, o que já é muito, já rende muito mais do que, por exemplo, ter 60 mil em dólares, rendendo em dólar e pagando um dividend yield relativamente menor. Eu não preciso nem falar aqui da importância que tem você diversificar o seu patrimônio, você não colocar todo o dinheiro ali no único cesto de ovos, como as pessoas dizem, porque quanto mais diversificado, quanto mais pulverizado em bons ativos pagadores de dividendo, melhor vai ser o seu retorno a longo prazo, que é o meu caso. Eu invisto a minha carteira formada, o portfólio é totalmente voltado a crescimento a longo prazo. Lógico que eu tenho uma parte ali recebedora de dividendos, uma parte ali recebedora de ações, tem a parte na renda fixa, mas o meu montante geral é voltado a crescimento de patrimônio, nunca somente a pagamento de dividendos. Óbvio que um dia lá na frente, quando eu estiver já pensando em me aposentar, já pensando em de fato viver disso, eu concentro a maior parte dos meus ativos para empresas pagadoras de dividendo, mas hoje, até a data que eu estou gravando esse vídeo, até para os próximos anos, não pretendo fazer isso. Pretendo mesmo diversificar, aproveitar as boas opções do mercado e fazer meu patrimônio prosperar. Mas então, se ela não está rendendo ali 1% ao mês, quanto que ela está rendendo? Vou aqui para a tela do computador e vou mostrar para vocês. Olha, essa é a minha carteira. Então, eu tenho aqui o meu patrimônio total, 58.674. Esse mês, no fim do mês, eu vou fazer o meu aporte, então eu devo alcançar, sim, os 60 mil investidos. Está diversificado da seguinte forma: tenho mais ou menos 30% em FIIs, eu pretendo diluir isso, 19% em ações, Tesouro Direto tem aqui 10 mil e qualquer coisa, renda fixa tem 6.700, tenho aqui em estoque, está convertido em reais, mas pronto, são 5.200 e alguma coisa por aí em dólar. Em ETFs também tenho 4 mil reais convertidos. E rate mais ou menos 2.900 e qualquer coisa. E também tenho 646 reais em cripto. Essa carteira, tenho aqui ativos que pagam dividendos e ativos que ganham com valorização e outros que pagam pouquíssimos dividendos, além da renda fixa que rende ali o juros sobre juros. Então, basicamente, quando nós formos olhar para essa carteira, eu vou olhar da seguinte forma: eu já vou chegar aqui aos dividendos, que é o que a maioria das pessoas querem ver, mas quando você abrir o seu Investidor 10, foque em olhar isso aqui, ó. São métricas que as pessoas ignoram. Sempre olhe o seu rendimento total
Por quê? Porque os seus primeiros aportes eles vão ter um peso muito grande aqui, por isso que é muito bom a gente sempre avaliar bem, estudar bem cada ativo antes de fazer os aportes, porque o peso desse dinheiro vai pesar muito mais sobre... Imagine o seguinte, o seu último aporte rende muito menos do que o seu primeiro aporte que já está rendendo há 2 anos, percebe? Então essa lógica a gente vai usar para todo e qualquer ativo que vai colocar na carteira. Nos últimos 12 meses, ela teve uma rentabilidade de 18,55%. No último mês, ela rendeu 2,96%. Então, é um rendimento de 2,96% em cima de 58 mil. Então, a minha carteira, ela rendeu muito mais do que 1%. Ou seja, o montante de dividendos, mesmo eu não tendo recebido R$600 de dividendos em si, mas eu recebi ele junto com a valorização, junto com o ganho dos ativos, e também a volatilidade do mercado, fora os dividendos também, um acréscimo de 2,96, ou seja, rendeu muito mais que R$600 no final das contas. Aqui são as movimentações, então podemos ver, isso aqui também é importante o investidor estar de olho, porque ele precisa saber quanto o montante total da sua carteira está rendendo, isso óbvio, suponhando que está diversificada. Perceba que eu fiz aqui um movimento em janeiro, fechei no vermelho no janeiro, e depois que eu alinhei minha carteira, nunca mais tive problema de fechar no vermelho. Isso porque eu diversifiquei os ativos, e um ativo sempre vai estar puxando o outro. Por exemplo, se você olha aqui para renda fixa, se você tem na sua carteira um tesouro, um CDB, você vai ver que esse dinheiro nunca é menor do que o que você aporta, porque ele rende sempre para cima, juros sobre juros. Então, se você coloca ali R$1.000, daqui a um mês você nunca vai tirar menos que R$1.000, num tesouro pré-fixado, logicamente. Então, quanto que eu recebi de dividendos? Bom, aqui está a minha carteira, é a mesma carteira. Essa aqui está a versão atual, estou voltando para a versão antiga, porque fica mais fácil de mostrar. Nesse mês eu recebi aqui 203 de dividendos, isso já falando dividendo de fundos, ações, estoques, todos eles juntos. E tem mais R$11 para receber de um FII, então ele vai fechar ali mais ou menos nos R$215. O total que eu recebi até a data de hoje foi R$2.800, desde que eu comecei a investir aqui em 2023. Olha que esse é o meu primeiro dividendo, 58 centavos, e o último que eu vou fechar esse mês, mais de R$200. Esse é o meu crescimento gradativo. Óbvio que se fosse voltado só para receber dividendos, eu teria muito mais dinheiro em ações, muito mais dinheiro em fundos imobiliários, mas como eu disse, não é a minha ideia. Olha, só para ver em questão de como é importante você diversificar sua carteira, eu já tenho aqui mais ou menos R$111 do mês que vem para receber. Isso aqui é só de ações, são as ações que pagam esporadicamente, né? Não são como os fundos que pagam mensalmente. Então, para o mês que vem já tem provisionado aqui R$111, mais os 200 e pouco que eu vou receber dos meus fundos imobiliários. Deve chegar próximo aos R$300 e óbvio que eu vou compartilhar tudo aqui com vocês. Comenta aqui embaixo quanto você já está recebendo de dividendo, quanto você recebeu no último mês, qual foi o melhor mês de dividendo, porque é muito legal, o seu comentário vai motivar muito mais pessoas, você não sabe o poder que tem partilhar boas notícias com pessoas que olham com bons olhos. Bem, então é isso. A ideia aqui é desmistificar esse mito de que você precisa receber sempre 1%, no mínimo 1% de rendimento da sua carteira, porque carteiras boas são aquelas carteiras diversificadas, focadas em ganhos de todos os setores e não simplesmente do dividendo. O dividendo, ele nada mais é do que o pagamento de uma boa escolha que você fez com o seu dinheiro. Então, se você ficou até aqui, tem os meus mais singelos agradecimentos pelo seu tempo. Agradeço demais. Nos vemos numa próxima e tchau!